Gente, mas de volta aqui com mais um podcast, G Beleza Podcast. E hoje, gente, o tema é muito legal. São duas pessoas que eu admiro muito. Uma que eu conheço uma vida quando eu mudei da Bahia pra cá. É a Carla Borges, minha amiga querida. E outra Catita que eu acabei de conhecer faz um ano. Menos de um ano. Sim. Acho que sim. É. A gente vai falar sobre capital humano, gestão de carreira, gestão de pessoas. Para você que é empreendedor, para você que tem dificuldade em gerir a tua equipe, essas duas são feras no que faz. Ó, eu vou ler aqui a mini bio da Carla, que não coube nem aqui na arte direito, ó. Psicóloga, professora universitária, coordenadora do curso de administração na Unimax, colunista da rádio, ó, minha amiga aqui da rádio, da Rádio Jornal de Indaiatuba, empresária, consultora empresarial. A Catita, palestrante, mentora e escritora, e ela é coach de carreira também, tá, gente? O papo vai ser muito legal, muito aprendizado. Eu sempre aprendo com cada convidado que eu trago aqui no podcast e no programa. Eu aprendo que eu vou estudar sobre o tema, eu vou me preparar sobre o tema e eu adoro. Adoro falar, aprendi a falar, né? Falava que não falava muito, mas agora eu tô adorando, Carlinha. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do trabalho de vocês. Para quem não conhece, que em Indaiatuba a gente vê que cresceu muito. Tem lugares que a gente vai, a gente não conhece mais todo mundo, né? A gente até estranha um pouco. Eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro, Carlinha, por favor. Bom, a gente se conheceu no magistério, né? Então, eu sou professora por formação. Somos. Né? Não é aquela assim, eu estou professora. Não, eu sou formada como professora, né? Sou coordenadora hoje, né? Estou coordenadora do curso de administração aqui da Unimax e alguns cursos tecnólogos também, né? Acabam sendo abarcados aí. Sou consultora empresarial desde 94, né, uma área que eu gosto muito, e desde 97 atuo com assessoria de carreira, né? Então esse plus, esse diferencial aí é muito bacana. Com a consultoria, eu aprendi também a lidar com alguns problemas de saúde mental, porque você acaba abarcando isso. Então também eu desenvolvo um trabalho, né, nesta área. Fiz um trabalho lá na Unimax, né? E esse trabalho se estendeu para as empresas também. E deve ter muito cliente, né? Muito. Eu falo que nós estamos doentes, né, atualmente, né? As nossas crises de ansiedade, os nossos medos criados e medos realmente reais, né? Então é uma história bem bacana. E Catita, uma querida que está aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, a G, que eu sou fã, já falo para ela desde que conheci, sou fã de carteirinha dessa mulher. A Carlinha, uma pessoa que também já esteve no meu caminho no mundo corporativo há algum tempo, estamos nos reencontrando. Então, eu tenho aí aproximadamente 20 anos no mundo corporativo, trabalhei com gestão de pessoas e nesse mundo corporativo eu tive a experiência incrível de trabalhar com pessoas e trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. A área que eu escolhi atuar, fiz uma transição de carreira recentemente, agora no início do ano, estou trabalhando então focada nessa área, voltada para autoconhecimento, inteligência emocional, tudo que está voltado a comportamento, emoções, e o que eu puder auxiliar aí no desenvolvimento das pessoas, porque com certeza o nosso mundo está muito doente, precisando, a saúde mental das pessoas está cada vez mais abalada, e esse é o meu propósito aí nesse trabalho que eu estou trilhando essa carreira solo, fora do mundo corporativo. Gente, que legal. E outra coisa também que eu fiquei sabendo que você faz, que você dá aula de zumba. Não dá mais? Dava? Eu dava. Né? Sim, mas a dança faz parte da minha vida. Gente, desde japonesa dando aula de zumba. Eu fico imaginando como que é a cena. Pois Nossa! As pessoas duvidam, né? Falam assim, imagina. Pois eu até sambo mesmo. Gi, a primeira vez que eu vi a Catita foi muito engraçado, porque ela não tem nada a ver, né? Não. Ela é totalmente o oposto do estereótipo. Sim. Né? A galera brinca que eu sou japonesa paraguaia, né? Pois é, que pois não, é. não traz praticamente nada, né? O cultural, assim, é muito engraçado. A pessoa do avesso. E vou aproveitar o gancho que a Catita me deu, que da tua transição de carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho. Foi quanto tempo de mundo corporativo? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E quando que você começou a empreender? Foi esse ano? Foi esse ano. Mas a transição foi aproximadamente aí 4 anos até eu sair da empresa efetivamente. Eu tomei a decisão no meu coração, que aquilo já não fazia mais sentido para mim. Estava em sofrimento mesmo. Em que momento
você teve esse start de falar o seguinte, preciso repensar, preciso rever a minha carreira, que geralmente está muito linkada à qualidade de vida, porque Sim. eu também passei por isso e eu precisei pensar no que eu queria ser quando eu crescer, né? Exato. Foi muito assim, o corpo vai falando, né, Gê? A gente vai sentindo isso. E quando eu comecei a sentir aquelas angústias, aquele incômodo da segunda-feira, principalmente, a síndrome do Fantástico, quando você Nossa. escuta a musiquinha do Fantástico. Esse é o primeiro sinal. É o primeiro sinal, gente. E aí aquilo me consumia, que eu ia trabalhar arrastada, e eu falava, gente, não tô mais feliz aqui. Tiveram, assim, teve um episódio que foi muito marcante pra mim, que foi uma virada de chave mesmo, que eu falei, realmente não é isso mais que eu quero pra minha vida. Foi uma situação que eu estava em reunião com o cliente e estava sendo definida o corte de algumas pessoas, porque o terceiro turno da empresa estaria terminando daqui a alguns meses. E aí, o término da reunião foi algo que acabou comigo. Foi, assim, um choque que me falou, não, Catita, não é o seu lugar mais. Que o término da reunião foi antes eles do que nós. Conseguimos bater a meta, ok, então as nossas cabeças estão garantidas. Ui. Meu Deus. Isso pra mim me corroeu de um jeito, me doeu tanto que eu falei, não é isso, não é isso. Eu sei que a empresa, né, as empresas, o mundo corporativo trabalha voltado para lucro e tudo Resultado, mais, né? resultado. Resultado. Porém, as pessoas que estão ali são o ponto mais importante, são eles que movimentam a capital empresa. humano da Exatamente, né? Então eu falo, gente, não pode se trabalhar com pessoas como sendo somente números. E aquilo me doeu muito. Eu falei, não é isso que eu quero mais. E aí eu comecei a pensar muito a respeito. Como eu trabalhei muito tempo em logística, com área, né, na área de transportes, transportando peças para abastecer fábrica. E aí eu cheguei a um momento que eu falei, não é possível que eu vim para essa vida para fazer o quê? Para abastecer fábrica, para fabricar carro. Não pode ser que minha vida vai se resumir só a isso. Então foram esses dois momentos que foram muito impactantes e que realmente me fizeram tomar essa decisão. Nossa, é forte porque... E a gente, às vezes, a gente não percebe, a gente não está atento aos sinais. Sim. E a vida vai tentando colocar para nós. E a gente só percebe quando vem um tsunami. E aí vem que é uma beleza, gente. Aí você fala, não, agora é a hora. É a tomada de decisão pela dor, né? Nós Pela temos dor. dois Sim. momentos, né? Por a Exato. percepção, e aí você vai fazendo pelo amor, você tem tempo para se preparar, ou pela dor, que é o tsunami. Se você não decide, a vida decide por Decide você. por você. Exatamente. Né? Exatamente. Carlinha, com essa experiência vasta toda, você como educadora, sempre admirei muito quando a gente estudava junto. Faz pouco tempo, gente. É. Né? Foi ontem. Foi ontem, né? A tua forma legal, didática de ensinar, você sempre foi educadora, se nasceu educadora, né? Depois vem a psicologia, aí você conseguiu conciliar com a tua carreira de consultora. E você tem muita experiência, você atendeu várias empresas, nós trabalhamos juntas também, né? Que bom. Qual o começo, o primeiro passo? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu tô perdida, eu não sei por onde... o que eu faço na minha carreira? Em que momento que eu vou ter essa tomada de decisão, de despertar esse start que eu estou na hora de mudar? Qual o primeiro passo da pessoa ter o controle e ter essa noção que ela realmente está fazendo uma boa gestão na carreira dela? O curioso é assim, né, Gê? São várias pessoas com vários perfis, né? Eu falo assim, que você começa a perceber pelos sinais, o teu corpo vai dizendo, né? Então, aquela preguiça de manhã, Sim. aquele mau humor, né? Você chega no trabalho e você fala assim, nossa, eu não tenho vontade de conversar com todo mundo, já é um grande sinal. Mas até Tá. esse momento, eu falo por mim, da gente perceber os sinais do corpo, a gente ignora. Ignora Porque a gente você fala, não é possível que eu não esteja percebendo o que está acontecendo. O seu cérebro te manda essa comunicação, porque você acha que você tem controle. Sim. E é curioso, gente, porque a gente tem a mania de achar que tem um controle sobre tudo. Né? E às vezes não tem esse controle. Não. Né? Eu sempre falo assim, que eu sou a pessoa mais chata com relação à carreira, porque eu defini minha carreira lá com 6, 7 anos. E não sou eu que conto, minha mãe que Precoce. conta. Né? A minha mãe perguntou, o que você vai ser quando crescer? Porque eu brincava de professora. Né? Então, punha lá minhas bonecas. Então, as pessoas brincavam de boneca dando comidinha e tal. Eu botava Tem elas na sala de educadora aula. na sua Aprender. família? Sua mãe é Não. professora? Não, ninguém. Olha só. Você começou. Né? Eu que comecei. E aí, ela fala que eu falava que ia ser professora.
ia ser médica no sentido do cuidar, né? Então, me formei em psicologia e eu falava que eu ia ter uma empresa. Né? E isso lá com 6, 7 anos de idade. Gente, precoce. Então, assim, nem todo mundo tem essa facilidade. Tanto é que eu construí minha carreira seguindo isso e eu super me encontro. Quem é meu aluno fala, quem já trabalhou comigo sabe, eu tenho paixão por aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu me encontrei. Agora, todo mundo tem essa facilidade, essa habilidade? Não. Só vou pegar o gancho. Sim. Desculpa interromper um pouquinho. Eu tenho meu sobrinho de 12 anos que joga no Red Bull. Ele, aos 10 anos, ele desenhou o plano de carreira dele até 2032. Caramba. Ele sabe exatamente começo, meio e fim. Para poucos. E você com 6 anos, e você conseguir seguir, trilhar e planejar e chegar de acordo com o que você idealizou lá com 6 anos de idade. Sim. E é interessante porque, assim, a gente se decepciona no longo do caminho? Claro que sim, como todo mundo. A diferença é o propósito, né? Agora, eu não tenho essa definição, né? Eu não tenho essa percepção, eu não sei o que eu vou fazer. O que eu tenho que começar a fazer? Primeira coisa é escrever. As pessoas não escrevem mais aquilo que elas querem, eu tenho por escrito. Né? Por que o escrever é importante? Porque é um ato que vai comunicar, né, o seu corpo com o seu cérebro. Né? Então, isso não é mania, não. Isso é uma comunicação que dizem você que passa. somente 3% da população mundial tem as suas metas escritas. Sim, porque a gente perdeu essa habilidade, né? Hoje o celular nos roubou até a possibilidade de ter uma comunicação direta. Né? Então, tudo a gente usa o celular. Hoje em dia, por exemplo, você vai na sala de aula, né? Eu falo como professora, a gente tá passando alguma imagem, eu estou fazendo uma discussão, faz algumas anotações na lousa, ninguém escreve. Tira foto. O pessoal tira foto. Ao tirar foto, ele terceiriza o processo de pensar. Sim. A carreira é a mesma coisa. Né? Então, às vezes, você fazer um desenho daquilo que você gostava, daquilo que você tinha como meta lá quando criança, ou mesmo na adolescência, porque na adolescência também você tem algumas percepções daquilo que você quer ser. Claro que algumas carreiras, elas foram se perdendo ao longo do caminho, surgiram novas. Sim. Né? Hoje, você conversa com criança, o que eles querem ser? Né? YouTuber, TikToker. Porque ninguém mais quer ter outra profissão, vamos dizer assim. Mas eles se esquecem que, por exemplo, você pode ser um psicólogo no YouTube. Exatamente. Né? No TikTok. Um médico. Né? Um médico. Uhum. Então, a gente começa a perceber que as pessoas perderam um pouquinho essa referência. Então, escrever eu acho que é um passo importantíssimo, porque você olha para aquilo e começa a analisar seu resultado. Revisita todos os dias, né? Sim. E você pode mudar aquilo que você colocou como propósito, desde que aquilo te faça bem. Uhum. Então, às vezes, você estabelece uma meta e não deu certo. Mas, de repente, dentro daquela meta, você consegue achar outros caminhos. Exatamente. E aí você consegue fazer uma nova trilha, né, e ir atrás. O difícil, Gê, é o pessoal usar o TBC. Para quem não sabe, é tirar o bumbum da cadeira. Sim. Não adianta ficar lá esperando que as coisas aconteçam, esquece, né? Escolher uma carreira, por exemplo, abrir mão daquilo que era seguro dentro de uma empresa para recomeçar. Estável, né? Sim. Né? É toda uma proposta diferente. Totalmente. E vale a pena. Muito. Que legal. Você quer complementar alguma coisa do que ela falou? Eu complementando essa questão, né, de você ter as possibilidades de você conseguir trilhar outros caminhos, é muito importante, porque tem muita gente que acaba insistindo, persistindo e vai sofrendo com aquilo durante uma vida inteira, achando que é aquilo e é isso que eu defini, é isso que eu vou ser. Tá tudo bem de você criar outros caminhos, de você trilhar novas rotas, porque a vida é isso, né? Vai chegar um momento que não deu certo, ok, não deu certo, beleza, você pode até tentar de novo, mas não persiste naquilo que você tá vendo que não tá funcionando, né? E eu, muitas vezes, eu olhava para umas situações que eu falava, gente, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não é o que realmente faz o coração vibrar. O Catita, mas é um momento, assim, de vida da pessoa realmente parar e pensar, será que eu estou sendo persistente ou estou sendo teimoso? Exatamente. Qual o momento de parar? Qual o momento do que eu vou analisar que eu preciso me reinventar e me refazer? É uma linha tão tênue, né? Muito. Você não percebe às vezes. Não. Eu fui muito teimosa, eu falo por mim. Na minha carreira profissional, eu fui muito teimosa. Eu poderia ter feito essa transição há muito tempo.
Só que é aquela coisa, né? A famosa receitinha de bolo, que você vai seguindo aquele padrão que a sociedade te impõe, que a sua família te cobra, e aí você vai. Não, eu preciso ir por esse caminho, que esse caminho é o caminho correto. E você mesmo em sofrimento, você fica ali, você fica sendo teimosa. Por muito tempo eu fui. Mas chegou um momento que eu falei, não dá mais. E que bom que eu consegui enxergar isso, mas quantas pessoas que vão até o fim da vida com essa teimosia e não conseguem enxergar, né? Isso é muito triste. E agora na verdade, você faz o teu trabalho é baseado em coach de carreira, você ouve pessoas, você auxilia pessoas, você ouve empreendedores. O que mais aparece para você no dia a dia lá no consultório? Ai, Gê, o mais, assim, eu entendo que são pessoas que estão perdidas dentro de si mesmas. E aí, a base que eu sempre uso é o autoconhecimento. Porque não adianta você querer buscar fora aquilo que dentro você não está conseguindo enxergar. Então, é muito assim, né? O reflexo do seu profissional é tudo aquilo que você tem de conflitos dentro do seu pessoal. E as pessoas acabam não enxergando isso, né? Muitas vezes a pessoa vem pelo profissional para mim, e aí eu começo a trabalhar pelo pessoal, vamos trabalhar o fortalecimento do seu autoconhecimento, entender quem você de fato é, entender o seu propósito, o que você pretende com a sua vida, aí nós direcionamos pro profissional. Tem gente que deve fugir de você e xinga até. O que essa japonesa quer? Menina, Arrumar minha vida? Eu não vim aqui fazer isso, não. Como foge, é muito engraçado, Gê. E assim, eu fico bastante, assim, pensativa com essas pessoas que fogem, né? Porque imagina o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento Isso que que eu tá ia ali falar. dentro, né, Que a Gê? mudança dói. Dói. Porque normalmente as pessoas não se colocam numa posição de se colocar em movimento. Por quê? Porque tá numa zona de conforto que, teoricamente, é uma segurança. Sim. É um território que ela conhece. Gostoso ali, é né? gostoso, é fresquinho, é morninho, né? É delicinha. Só que aquela delicinha tá acabando com você. Você não tá vivendo um dia após dia, né? Você tá o quê? Morrendo a cada dia. E você tá sendo tirado, a sua vida tá sendo tirada. E a pessoa acha que ela tá super bem, porque tá confortável. Porque não quer passar pelo sofrimento. Porque crescer dói, mudar também dói. Mas se não tiver mudança, não tiver crescimento, onde você vai ficar? Estagnado. É engraçado porque, assim, quando a gente fala de gestão de carreira, gestão de pessoas, liderar pessoas, você passa pelo autoconhecimento. É a base. Eu tinha uma menina, uma manicure, que ela entrou lá, parecia um bichinho do mato, no primeiro dia dela. Eu falei, Jesus, essa criatura vai me dar um trabalho. Aí passaram-se alguns anos, passou um ano. E na confraternização no final de ano, o marido dela me chamou, falou o seguinte, posso fazer um elogio para você? Eu falei, elogio, né? Seja Quem não? bem-vindo. Ele falou assim, você não tem noção do reflexo, da mudança da postura da minha esposa aqui na empresa, refletiu na minha casa. Refletiu no meu casamento, refletiu na educação dos meus filhos. Mas a gente não percebe e a gente tem que estar pronto. Você quer mudar? Você está afim? Porque tem gente que foge de se conhecer e acha que está tudo bem. Uhum. Eu imagino que você não deve ter lá pessoas que começam o trabalho e que desistem, porque ela não quer enfrentar. Tinha um cliente que toda sessão ele pedia desculpas. No começo da sessão, ai, Carla, eu queria pedir desculpas. Vai pedir desculpas. Não, porque na semana passada eu saí xingando você até em casa. Então eu vou te pedir desculpa. Porque ninguém quer, dói, né? Verdade. E no consultório, Carla, você hoje atende, além de dar aula, além de consultora, além de palestrante, além de coordenadora, você ainda atende como psicóloga? Não, psicóloga clínica não. Eu Tá. faço um trabalho na assessoria de carreira com as sessões, né? Então, são sessões que a gente faz com alguns Então me fala como clientes. funciona isso. Porque assim, como eu tenho a formação em psicologia, acaba vindo para a gente, né, profissionais, por exemplo, dentro de uma empresa que assumiram novos cargos. E eles não sabem muito bem como trabalhar isso. Então, a gente faz um trabalho à parte, fora o trabalho dentro da empresa, que é essa assessoria de carreira. Eu falo que é o consultório de RH, né? Sim. Onde a gente vai desde a descoberta. E você de si. atende lá presencial ou é online? Geralmente Alguns momentos. presencial, mas em alguns momentos online. Né? Eu falo que a pandemia tem muitos pontos ruins, mas ela nos trouxe né, alguns benefícios, aí, alguns recursos que até Sim. então a gente não sabia que podia usar. Né?
Então, muitos são online. E a gente faz esse trabalho, primeiro de autoconhecimento. Então, as 2 primeiras sessões são as mais difíceis. É onde realmente eu vou perdendo cliente. Eu falo que é ali que eu perco o cliente. Porque não é o momento comigo, é o momento com ele. É o momento que é só dele. E eu não consigo ajudar nesse processo, porque é dele. Então, você dá as ferramentas, você fala, olha, agora você vai trabalhar durante a semana. E eu tenho muita gente que volta para a sessão e fala assim, eu não consegui. Mas esse trabalho Eu você preciso de direciona ajuda. inicialmente para as lideranças? Para qualquer profissional que tenha uma transição de carreira dentro da empresa. Tá. Né? Então, às vezes, ele passa de auxiliar de produção para operador de máquina. É um link diferente. Então, a postura é diferente. Ele passa de operador para líder, é uma outra postura. Ele passa de líder para supervisor, é outra postura. Então, a gente vai trabalhando essas transições que muitas vezes bate na autoestima. Aí eu acho que eu não sou capaz de assumir isso. Né? Então, Entendi. a gente faz esse trabalho de suporte, que afeta diretamente a saúde mental, né? Onde você começa a ajudá-los, né, a se ver melhor, né? Catita, o que você encontra no seu dia a dia como gestora de carreira? A gente falando de saúde mental, eu tenho muitas amigas empreendedoras que estão no momento assim de síndrome do pânico, burnout. O que você encontra aí? Porque você deve receber muito, né? É o que mais está tendo ultimamente. Eu acredito que a pandemia deu uma potencializada, assim, num nível muito, desculpa, Tá valendo. num nível muito agressivo. E ela acabou realmente potencializando todas essas doenças, né? Que são os males do século. Então, a questão de síndrome do pânico, ansiedade, burnout. É uma cobrança, assim, uma autocobrança, assim, muito, muito, muito forte. E principalmente as mulheres eu vejo que é um peso muito grande a Sobrecarga, responsabilidade, né? Porque tem a responsabilidade do lado mulher, que já não é pouca coisa. E hoje em dia, cada vez mais, a mulher está se cobrando de uma forma muito pesada no profissional, né? Nessa questão de trazer o feminino, trazer o... Mas é verdade, tem umas amigas até que falam assim, ó. Eu tô indo agora pro trabalho, eu vou descansar. Mas é isso, né? Mas é Relaxar, isso, vou dar uma relaxada. Dá uma relaxadinha no meu trabalho, porque aqui em casa só... E a pandemia trouxe muito isso, né? Esse choque de ter o mundo real muito próximo dos filhos, de marido e tudo mais. E sim, empresárias principalmente, passando por momentos assim extremamente desafiadores de se fortalecer, porque é uma cobrança... Eu vejo que isso é muito voltado para a autocobrança. Essa cobrança, assim, de uma forma muito pesada de si mesma. O ano passado eu participei de um congresso de mulheres empreendedoras, que aconteceu lá em Portugal, né? Foi online e eu fui uma das convidadas, né, para participar, Nossa, não que como legal. palestrante, Sim. mas para Sim. participar. Gente, nós achamos que o negócio é aqui no bairro, né? Aqui em casa, né? Em Indaiatuba e tal. É nível E de global. repente lá nós estávamos em, acho que umas 100 mulheres, né? De vários países, inclusive Inglaterra, Estados Unidos, né? Todas brasileiras ou portuguesas, né? Que falavam a língua portuguesa. Tinha 3 africanas. Caramba. E o discurso foi o mesmo, né? Todas estavam sofrendo de síndrome do pânico, né? Ansiedade. E uma coisa que foi muito comum em todas elas era a disputa de mercado, né? O que isso vinha, né? A maior parte das pessoas cobram as mulheres em ser boas mães, né? Não, deixa eu corrigir. Ser excelentes mães, né? Excelentes esposas, né? Excelentes donas de casa, uma profissional razoável. Aí você fala, opa, tem alguma coisa que não tá batendo. Não tá fechando. Né? É. E aí essa cobrança em estar 100% fora, né, do local de trabalho, atendendo a todas as necessidades de todo mundo, mas se esquecendo de si, afetava no trabalho. Então, de fato, elas se tornavam empresárias razoáveis. E aí elas começaram a perceber que não era bem assim, elas poderiam ser excelentes também naquilo sem culpa. Né? Então, eu tenho um congresso para ir e eu vou ter que deixar meus filhos para fazer parte desse congresso, porque isso vai trazer benefício para a empresa que tem outras vidas fazendo parte. Né? Muitas falavam, não, eu não vou porque eu não posso, né? A sociedade vai me cobrar isso. E elas perceberam que elas podem ser excelentes mães e excelentes profissionais.
né? Então, essa divisão, né, essa dicotomia não existe, porque nós somos seres únicos, né? E nós temos diversos departamentos, sim. Alguns nós vamos ser ótimos, outros nem tanto, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, assim, o grande resultado dessa discussão foi exatamente isso, né? Tá tudo bem eu não ser 100% nas outras Sim, coisas também, né? Eu posso me dedicar e eu posso pedir ajuda, né? Eu lembro que tinha uma empresária africana, se eu não me engano, ela era de Angola, isso. E ela falava assim, eu cheguei em casa um dia e falei assim para o meu marido, olha, hoje eu não vou ser uma boa esposa, porque hoje eu estou dodói, eu quero carinho. E eu achei tão bonitinho, porque ela falou assim, que tinha acontecido tanta coisa ruim na empresa, tinha dado tudo errado, o cliente reclamando, produto que não deu certo, tal, e ela chegou em casa, ela queria colo. Né? E o marido, ela falou assim, meu marido foi tão maravilhoso que ele pegou, sentou no sofá, eu deitei no colo dele e ele ficou meia hora me fazendo carinho. Aquilo parece que deu uma energizada, eu peguei, já fui lá, já fui limpar a casa. Não, que legal ela reconhecer dessa necessidade dela e ter um companheiro frágeis, né? cuidador. Que apoie. Que seja parceiro, que não é né? sempre, não. Porque, assim, essa ganhou na loto. Exato. Opa, esse apoio com é uma certeza. conquista, né, dela e que nós às vezes temos em casa, mas o marido, o companheiro, que seja filho, não importa. Aqui a gente está usando a imagem do marido, mas não é o marido, é a pessoa que está junto. Sim, né? sim. É aquela pessoa que você pode Posso contar como olhar, parceiro, né? exato, posso olhar para a gente e falar assim, olha, hoje é o dia de eu fazer carinho. Sim. Porque eu recebo esse carinho, é uma Sim, troca, né? é. É uma troca justa. Uhum. Né? Então, isso afeta muito, né? Nós, empresárias, precisamos disso de vez em quando, né? Olhar e falar assim, hoje deu tudo errado, eu preciso Sim. de um colo. É. Né? Mas a gente não admite, a gente Isso se que eu ia sente falar. fracassada. Eu não posso me sentir frágil. Fraca. Eu não posso, porque eu sou Mulher Maravilha, É tenho que dar isso. conta de tudo. E Isso. aí? Mas nós somos cobradas, Né? né? Sim. Nós temos um país ainda muito machista, né? Um país não, mas acho que em geral, né? mentalidade, É um né? mundo mesmo É. muito machista, em que você pode ver quando você não tá bem e que você tá mais quietinha, aí fala assim, deve estar TPM. TPM. É a primeira coisa Né? que vem. E aí você fala assim, cara, você sabe o que é TPM? Aí fica assim, é claro que é tensão pré-menstrual. Não, tô pronta pra merda, vou lá fazer a coisa acontecer. E é isso, a gente fazer as coisas acontecer. Verdade. E mulher tem muito disso. A mulher, quando ela assume alguma coisa, ela assume até o final. E ela faz acontecer. Mesmo que ela tenha que sangrar. Ela É. E ela sangra, sangra muito. mas ela vai lá e É. faz. Ela não desiste. Gente, olha que interessante, nós três não fomos mãe. É verdade. É verdade. Olha, que eu sou de uma verdade. geração onde eu tinha dificuldade em assumir que eu não queria maternidade. Mas eu não verbalizava, porque eu ficava me punindo e, nossa, o que as pessoas vão pensar? É. Insensível. Mas olha quantos filhos eu tive em G-Beleza, hein? Então, eu também, no meu Né? mundo corporativo, quantos que são meus filhos que eu chamo de filho até hoje, que me chamam de mãe? É muita gente, né? É muita gente. E é legal porque, assim, eu tenho 3 sobrinhos só. Adoro. Hoje é o dia que o Jorge, daqui a pouco, ele tá lá em casa. Eu cuido dele. Ele fica altos papos, futebol, não sei o que, isso e aquilo. Mas essa autocobrança da mulherada, é tanto que na pandemia, o Sebrae fez um trabalho no segmento da beleza e percebeu que o aumento da procura por serviços de autocuidado, de fazer uma reflexologia, de ter aquele tempo de qualidade para ela, aumentou muito nesse tipo de serviços. Por quê? A mulherada começou a perceber que, cara, eu preciso desse tempo para mim, senão eu vou pirar. Sim. Eu falo que é o meu momento egoísta, né? Quando eu vou na manicure, na cabeleireira, eu falo, meu momento egoísta. A gente fica tão feliz. Isso, Você não mas fica feliz? Nossa, e é como? tão pouco que a gente precisa, né? Mas eu acho que o grande segredo de tudo isso é a questão de você realmente assumir a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Porque se a gente fica só nessa cobrança de estar sempre forte, de estar sempre ali a Mulher Maravilha, o dia que a gente cai, nossa, é muito profunda a queda, né? Sim. Então, é tomar esse cuidado. Sim, ser Mulher Maravilha, sim, ser a mulher forte, que tá sempre ali, vai sangrar e vai lutar por tudo, mas ter ali um momento que você olha e fala assim, bom, vamos dar uma ponderada? Porque a hora que cai, depois para levantar, né?
E ter essa consciência. Ô, Carla, no teu trabalho, nas empresas, eu acho que você tem esse papel também, de preparar as lideranças, porque não é simples a gente comunicar, principalmente quando você tem um plano de carreira instalado, que você precisa melhorar a comunicação, que você precisa preparar um gestor ou um líder para dar um feedback para a equipe, porque não é simples, né? Inclusive, eu tive um consultor que falava assim para mim, quando você for dar feedback para sua equipe, perceba o dia, o momento que a pessoa está vivendo, se está com TPM ou não. A mulherada para chorar é 2 palitos, né? É. Que tipo de trabalho, que tipo de orientação que você pode estar falando para a galera que vai assistir a gente mais daqui a pouco? Preparar para esse feedback. Uma das coisas que eu faço com os profissionais, a Catita deve até lembrar disso, a gente começa trabalhando a autopercepção. Porque para você cuidar do outro, primeiro você tem que perceber o que dói em você, né? Então a gente faz esse trabalho. Muitas vezes a empresa ela não entende muito o caminho que a gente segue, mas tem uma trilha, né, de aprendizado. Então, essa coisa do autoconhecimento, esse líder precisa se perceber, perceber no que dói, né, aquilo que ele pode ou não fazer. O tom de voz, as pessoas não têm noção do tom de voz. Às vezes você conversa com líderes, eles têm aquela voz brava, né? Tanto homens quanto mulheres. Eles falam bravos. Aí você fala, você tá bravo? Não, eu tô super contente. Mas do jeito que ele tá falando, parece que ele tá brigando com todo mundo. Uhum. Sim. Então, a gente começa a trabalhar isso. Então, a gente investe um tempo para isso. Para que a pessoa se perceba. O segundo momento é, o que você gostaria de ouvir do seu líder? Então, a gente faz a dramatização, né? Coloca a pessoa na situação de receber esse feedback, de receber a orientação. Então, o que você não gostaria que fosse feito? Então, quando você faz esses trabalhos, você já dá uma pré-dica para a pessoa do que ela não pode fazer com o liderado. Mas também tem a preparação do liderado, gente. Sim. Né? Porque o liderado, Sim, às vezes, não está pronto para receber. Verdade. Né? Então, você tem que trabalhar essa pessoa também. Então, as pessoas vão sempre ser elogiadas? Não. Elas vão sempre ser criticadas de maneira negativa? Também não. Né? Então, a gente trabalha essas pessoas para receber a informação e peneirar. Né? O que eu consigo adaptar na minha carreira? Tem muitos profissionais que, na hora do feedback, o líder tem que falar para ele que ele está na área errada. Porque isso tem que acontecer. Né? É honesto da parte do líder também dizer isso. Então, você prepara a pessoa para olhar para a sua carreira e falar assim, olha, será que eu estou no lugar certo? Né? Será que é isso mesmo? Verdade, cara. Né? Então, quando o líder chega com a informação de, olha, nisso daqui você é muito bom, mas isso daqui ainda não está legal, você precisa pontuar. Ou então, olha, será que essa é a área mesmo? Eu vou fazer uma transição, vou te colocar numa outra área, até para a gente poder potencializar aquilo que você tem. Olha que jeito bacana de dizer para a pessoa que ela não é boa naquilo. Nossa, você vai potencializar outra área. É isso. E às vezes a pessoa recebe isso assim como um presente. Ela fala, nossa, realmente. Né? Eu gosto muito da Luísa Helena Trajano, que ela sempre falava assim, eu fui numa palestra com ela, eu morri de rir. Foi a primeira vez que eles ficaram entre as melhores para se trabalhar, né? Foi no dia do evento que nós tivemos, então ela estava chegando com as revistas que ela tinha acabado de receber. E ela falou assim, gente, eu amo o cliente que reclama. Ensina a gente a trabalhar. Aí Tá preocupado com o seu sucesso. Todo mundo falava assim, mas como assim, né? Ele falou, não, porque se ele tá reclamando, é porque ele quer que eu melhore. Exatamente. Né? Então, se o líder fala para você que você não tá bem naquilo, é que ele quer que você melhore. Porque se ele não quiser, ele te manda embora. Ele não te dá nem o tempo de mudar, nem nada. Ele chega e fala, cara, você não serve, acabou. É isso. Né? Então, às vezes, eu faço a orientação de algumas pessoas que foram demitidas. Eu dou assessoria de carreira, de demissões. Aí a pessoa vai lá e fala, a empresa me mandou embora, tal. Aí você vai conversando. Nossa, você tá brincando que você faz esse trabalho. Também. Jesus amado. E é tão curioso, porque quando você fala assim, você foi demitido por quê? Ele fala, não tenho ideia.
Quando você vai não. levantando, aí a pessoa não dava certo com a equipe, não se dava com a atividade que ela desempenhava, ela não se dedicava, não fez nenhum curso de qualificação. Não estava Então, feliz. ele mesmo né? estava apontando que ele não estava bem naquilo. É isso. Sim. Né? E aí, quando você chega nesse insight, a pessoa fala assim, nossa, então, na verdade, a demissão, para mim, foi um grande presente para um outro momento da minha vida. É um baita de uma oportunidade. Eu fiz um trabalho uma vez com uma grande gráfica que nós tínhamos em Indaiatuba. Eles demitiram 65 funcionários. Nossa. E a gente fez esse acompanhamento. Foi uma transição complicada, né? Porque, poxa, são 65 famílias, né? Nós estamos falando aí de, no mínimo, 180 pessoas envolvidas nesse processo. Sim. E aí, uma das pessoas da assessoria, a gente descobriu que ela tinha o dom para ser cabeleireira. Olha isso. Então, Olha, ela trabalhou. concorrente. Pois é, ela trabalhou anos na vida dela numa gráfica. Que ela começou lá, né, novinha numa gráfica, ela ficou 20 anos na gráfica. E ela queria ser, o sonho da vida dela era ser uma cabeleireira, e você era uma referência para ela, Gi. Olha só, Gê. Né? Ela tinha você como referência. Ai, que legal. Então, o que a gente fez? Fez um trabalho com ela, né, junto ao Sebrae, junto assim a escritório de contabilidade, para mostrar para ela o que ela podia fazer. A gente inscreveu ela numa escola, né, para ela aprender a cortar cabelo, a cuidar. E hoje ela tem um salão, né? Olha Não é um só. grande salão, mas é o salão que faz ela Sim. todos os dias ser feliz. E ela realizou o sonho dela, que coisa mais linda. Então, você vê o quanto a gente não tem a percepção de si. Não né? tem mesmo. Não tem E ela mesmo. foi mandada embora por quê? Porque ela não atingia o mínimo que eles precisavam em termos de meta. Por quê? Porque não era o que ela queria. Sim, não estava feliz fazendo aquilo. Eu posso acrescentar? Claro, com Com certeza. relação ao feedback, tiveram, né, algumas experiências com os meus liderados, e era muito engraçado, porque eu sempre busquei fortalecer aquilo que eles tinham de bom. Lógico que é necessário você, como gestor, pontuar aquilo que as pessoas precisam melhorar. Mas, muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, os gestores não potencializam e não mostram aquilo que as pessoas têm de bom. Isso eu acho que é no âmbito geral do ser humano. A gente só olha pro lado ruim. Você pode fazer 1 milhão de coisas certas, quando você faz uma coisa que não tá legal, pronto. É por aquela coisinha que você vai ser condenado pro resto da sua vida. E no mundo corporativo não é diferente. Então eu buscava muito, porque eu via isso como o meu exemplo, né? De eu falava assim, poxa vida, mas será que só tem coisa ruim? Nossa, eu faço tanta coisa que eu gosto, que eu acho legal, o resultado é bacana. E aí quando eu comecei a fazer gestão de pessoas, eu ia muito por esse lado. E tinha um funcionário meu, que é um dos meus filhos, que até hoje me chama de mãe, que é um menino que ele tinha um baita do potencial, aliás, ele tem até hoje, e eu olhava pra ele e falava assim, menino, põe na tua cabeça que você é bom nisso. Não, imagina, não vou conseguir. Eu falei assim, você consegue, porque você faz isso muito bem feito, você tem esse perfil assim, assim, assim. Ele nunca acreditava que ele conseguia, ele ia lá e entregava um resultado excelente, uma coisa que eu olhava assim e falava, você fez até melhor do que eu, menino, você é capaz. E hoje ele tá no nível de gestão, tem uma equipe que ele lidera, e assim... E o quanto que isso fez a diferença na vida dele poder enxergar. Então, que os gestores também possam ir por esse caminho, de olhar para aquilo que as pessoas têm de bom. Porque você tem, assim, você tem um tesouro na sua mão. As pessoas têm Sim. muitas coisas, muito mais qualidades do que defeitos. E por que não potencializar o que eles têm de bom? Esse é o grande segredo de você fazer uma boa gestão de equipe. É você olhar para as pessoas e falar assim, poxa vida, tem um monte de peças aqui fundamentais que podem ser encaixadas, talvez não aqui, não está funcionando legal, beleza, mas onde que ela pode se encaixar bem? E isso dava muito resultado. E eu falo, o ser humano, o que o ser humano precisa? O ser humano precisa se sentir importante. Mas não no nível de, sabe, aquela coisa de a importância de ter um nível hierárquico alto. Não. Sim. De simplesmente você ser olhado e a pessoa falar assim, poxa, você é muito bom nisso. Nossa, que coisa linda que você fez. É só isso que o ser humano precisa. E acaba focando muito mais na fraqueza do que no Sempre, potencial Gê, sempre. e na fortaleza que o cara tem, né? É, Eu sei. meu Deus, e tem tanto, eu falo, tem tantas pedras brutas que se você der uma lapidadinha aqui e outra ali, vira cada diamante precioso. Nossa, e é incrível quanto que você perde de oportunidade por conta de só o quê? Olhar para o defeito, né? Mas é verdade. Em sala de aula é muito engraçado, a gente vê isso com muita clareza, né? Quando você está em sala de aula, o primeiro dia de aula, você olha aquele pessoal, aí você já imagina a pedra bruta, né? O que eu consigo tirar de potencial de todo mundo.
E eu tenho um pouco essa característica, porque eu acho que todo mundo tem um brilho próprio e a gente tem que ajudar, né? E eu lembro que tinha, assim, algumas turmas que eu pegava que eram turmas mais difíceis de serem trabalhadas, né? Talvez pela autoestima, né, com problemas, talvez por, sei lá. E aí tinha um pessoal que eu começava a cutucar, né? O discurso é, não sou capaz. E aí você dá um desafio, dá um projeto, né? Eles falam, é muito difícil, tá? Mas vai lá, eu sei que você... E quando eles conseguiam um resultado, gente, é muito bom, né? Eu sempre brinco, né? Eu fico no orgulho dos meus filhotes, né? Que, assim, eu não consigo evitar. Então, cada vez que eu encontro alguém que está lá como gerente... Por exemplo, esses dias eu encontrei uma que é gerente de RH de uma empresa. É um orgulho tão grande. Quando eu visito a empresa, que eu olho para ela e falo assim, olha, é isso. Não é? Né? É para isso que eu nasci, né? Para ver essas pessoas brilharem. Então, se nós, como líderes, tirarmos aquela coisa da preguiça, porque dá trabalho, você viu? Tem que se preparar, tem que olhar, tem que ver. Dá trabalho. Mas se a gente tirar essa preguiça de lado e olhar para esse outro lado, né, que o teu papel é fazer com que o outro brilhe, já que o Welsh falava isso, né? O bom líder é aquele que faz a sua equipe brilhar. Cara, eu tenho que fazer minha equipe brilhar. Se a minha equipe brilhar, eu brilho junto. Mas é verdade, eu percebia isso em G-Beleza, que quando eu comecei a focar, a desenvolver pessoas, a treinar, a Carla participou de uma etapa, implementação do plano de carreira, quando a gente começou a focar, porque assim, salão de beleza, as pessoas acham que é só parte técnica. Eu preciso cortar bem, eu preciso dominar a técnica, eu preciso dos melhores congressos internacionais. Cara, mas você vai atender pessoas, você vai liderar pessoas, e se você não cuidar do conhecimento comportamental, investir no autoconhecimento, não dá resultado. E o melhor momento da minha carreira como empreendedora à frente de G-Beleza foi quando eu tinha, acho que 70 profissionais, e a cada 6 meses eu fazia avaliação comportamental, avaliação técnica, e acompanhava, dava feedback. Olha, você precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Daqui 3 meses a gente volta de novo. Realmente é trabalhoso, que eu tinha que ter horário de treinamento técnico, direcionava as pessoas, olha, você é bom nisso, mas você percebe que o próximo passo, a próxima avaliação, você vai conseguir, porque eu sei que você vai conseguir. E montava um planinho individual para a pessoa, mas só quem quer fazer isso? Dá trabalho. Dá muito trabalho. É Mas o tempo, é resultado recurso. Não, é foi o melhor incrível. momento da minha carreira. Eu posso falar como assim empresária. com conhecimento de causa, né? Eu acompanhei muito de perto o trabalho que a G fazia lá. E a gente via... E eu como Transformação, cliente, né? eu não estou nem falando como consultora, como cliente, né? Às vezes alguém estava, né, trabalhando o cabelo ou fazendo maquiagem, alguma coisa, então a gente passava, ela dava uma olhadinha, depois lá no cantinho, e eu sou observadora, meu papel fazer isso, Sim. ela falava assim, ó, toma cuidado no jeito que você pega a escova, no jeito que você passa o pincel, sei lá. Então essas orientações... dá trabalho, ela poderia muito bem passar ali e fazer de conta que não era claro. O cliente não reclamou, o cliente está contente, né? Mas quando nós queremos realmente qualidade naquilo que a gente faz, e quando a gente entra numa empresa, precisa lembrar que tem um sobrenome que é o nome da empresa, a gente precisa garantir que a qualidade exista. Né? Então, eu como líder tenho que ter trabalho sim, senão eu não sou líder. Exato. Eu posso continuar um bom técnico, então vou ser técnico para sempre. E tá tudo bem, não tem problema. Sim. São Mas escolhas. a partir do momento que eu escolhi, eu isso. tenho que fazer a mudança, né? A mudança de chavinha. É isso. Gente, agora, a pergunta que não quer calar. É possível separar o emocional do profissional ou tá tudo junto, misturado? Quem começa? Olha, há muito tempo atrás a gente ouvia, né? Quando você chegar no trabalho, você deixa todos os problemas pra fora, pra porta de fora, e entra aqui só quem? Só o profissional. Gente, desculpa. É gente, né? Ah, na É ser boa, humano. é ser humano. Como que você separa? Não tem como. E o seu profissional que vai te entregar o resultado, a pessoa que tá ali trabalhando pra você, que você contratou pra realmente realizar aquilo que você precisa, é um ser humano. E quanto mais você potencializar e fortalecer esse humano que está ali dentro, com certeza os resultados vão vir automaticamente. Então, não tem como separar. O importante é, como um bom gestor, você saber lidar de forma
inteligente, de forma consciente, de forma responsável com essas emoções, com esses comportamentos. E é preciso muito trabalho, é preciso muita dedicação, é preciso estudar muito para você conseguir realmente conduzir de uma forma E é também, né, Catissa, não é bacana. só ficar na cobrança Não, sem dar a de ferramenta para jeito aquele nenhum. profissional. Que eu exigi o quê na ponta? Que meu cliente fosse bem atendido. Tá, mas como que eu vou cobrar do meu profissional se eu não dou a ferramenta adequada? Como que eu me Exato. preparo? Exato. Como que eu dou bom atendimento além do técnico? Como que eu vou além da técnica? Eu precisava investir recurso financeiro, tempo, Sim. para aquele profissional se desenvolver e falar, chega lá na frente e falar o seguinte: meu, olha a diferença, olha o salto que eu dei. E o cliente na ponta, gente, ele percebe tudo. Com Tudo. certeza. Porque eu trazia meninas do projeto social que eu tinha em parceria com a prefeitura, foram 13 anos. E eu percebi o seguinte: elas iam fazer estágio, era um abismo social. Porque eu atendia a classe AB e a equipe vinha de. Era muito treinamento, era muito investimento, era muita conversa, era muito acompanhamento. E a Del, que é a minha irmã mais velha, hoje ela tem salão com a Cinha, ela fazia esse trabalho. E tem que gostar, tem que ter paciência, tem que ouvir, tem que enxergar o resultado final lá na frente, porque ele virá. Vem. É tão interessante, né, que apenas o esquizofrênico consegue fazer essa coisa, né, de deixar o problema lá fora, né, que ele separa as duas coisas. Gente, nós somos seres únicos, né, aquilo é um Exato. indivíduo, não dá para dividir, né, a palavra indivíduo vem daí. Integral, né? Então, assim, nós precisamos compreender isso. Não tô bem? Não tô. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dedicar um pouco mais para pelo menos atingir um mínimo necessário para ficar bem naquele momento. Vai ter horas que eu vou precisar ir para o banheiro, né, respirar fundo? Vai, né? Por exemplo, você está atendendo um cliente muito pesado, né, muito complicado, muito difícil, e você não está bem. Então, o que você tem que fazer? Você vai conseguir atender bem esse cliente? Não. Aí você conta com a parceria dentro da estrutura onde você está. É pedir para alguém atender pelo menos um momento para você poder respirar. Né? Sim. Então, é administrar os seus sentimentos naquele momento. A gestão de sentimentos, né? A gestão das emoções é algo que não é novo, mas é um termo que está sendo muito usado ultimamente. Porque nós precisamos aprender a lidar com emoções. Agora, não dá para separar, colocar a emoção de um lado e o profissional do outro. Nós somos Não, é pessoas único. únicas. Uhum. Não tem como separar. E uma parte assim que eu aprendi muito fazendo gestão é que o verdadeiro gestor é aquele que realmente se coloca, como a Gê estava contando a história dela, e vários gestores que passaram por mim, que você se coloca no gestor que lidera e faz a gestão pelo exemplo. Porque não Ai, adianta gente. você fazer, falar, porque não é fácil você pôr a mão na massa e você dar o resultado esperado. Sim. Como que a sua equipe vai dar um resultado esperado se você fala, mas você vai totalmente contra aquilo que você fala? Sim. É o exemplo, gente. Como, né, não somos mães, mas como que a gente aprende quando crianças? Olhando o exemplo dos nossos pais. Então, a gestão pelo exemplo é o caminho que realmente vai trazer o seu funcionário para perto. Não tem como. Todos os livros novos sobre gestão de pessoas, sobre liderança, todos falam sobre a mesma coisa. Né? Que nós temos que aprender a liderar pelo exemplo. Pelo exemplo. Né? E não é fácil ter um bom exemplo, porque tem dia que você não tá legal. Não, né? exato. E tá tudo bem dizer, Sim. olha, gente, hoje eu não tô bem. Uhum. Né? Hoje eu preciso de um tempo porque não tá legal. Exato. Né? Porque eles vão perceber você como humano, não é sinal de fraqueza. Exatamente. Né? Mas é de respeito pelo outro. Né? Às vezes levantar a bandeira e falar, não tô legal. Né? Mas quem fica levantando bandeira o dia inteiro também não é legal, né? Não. Porque é sinal que ele não está bem consigo, né? Sim. Aí vai procurar uma terapia, né? Acho que é importante, né? Lidar com seus sentimentos, mas no dia a dia nós precisamos também olhar para a nossa fragilidade. Aliás, tem um livro que fala sobre isso, Liderança com Fragilidade, né? É importante conhecer isso. Olha que legal a dica, gostei do livro. Já gostei, já quero comprar. Porque é o seguinte, a gente que está à frente de um negócio, principalmente prestação de serviço, salão de beleza, você tem aquela afinidade com o cliente, você está muito próximo com o cliente. A cliente fica ali 3, 4 horas para fazer luzes. Você toca nela. Você imagina o dia que você não está bem. E chegou num determinado momento da minha carreira que eu tinha a sensibilidade de perceber a falta de brilho no olhar do meu colaborador, do meu parceiro de trabalho.
Chamava a Delfa, falou, ó, tem problema ali. Ah, como você sabe? Chama para conversar. Mas para você chegar nesse estágio, você também tem que estar no momento de autoconhecimento, dessa busca, dessa percepção, porque o tempo todo a gente não desliga, né? A gente que empreende, você está fazendo benchmark, olhando um exemplo legal de uma empresa para implementar na sua, mas você perceber que aquele profissional não está entregando o máximo que ele poderia entregar, alguma coisa tem. E sempre tinha. Uhum. Isso era muito legal. Como que você, tipo, se mãe de Ná, né? Bola de cristal agora? Não, porque a gente conhece gente, a gente convive com pessoas a vida inteira, né? E era muito legal o feedback que eu tinha dos clientes desse trabalho. Era um trabalho de formiguinha, né? A Carla acompanhou de perto, um trabalho de formiguinha. E é trabalhoso, a gente tem que querer, tem que gostar. E tem que pensar em chegar lá na frente. E as pessoas falavam assim para mim, mas você fica falando que você investe em pessoas, você capacita, amanhã ele está no concorrente. Amanhã ele vai montar um salão. Bem-vindo ao mundo, isso vai acontecer. Isso faz parte. Sim, faz parte do processo. Eu não vou trabalhar meu liderado porque eu vou dar capacitação para ele vai sair e vai numa outra empresa. Legal, senão que você fez um bom trabalho, Sim, né? claro. Você está sendo reconhecido por aquilo que você fez. Né? E é legal quando leva a tua marca. Lógico. Tem uma empresa aqui que uma das donas trabalhou comigo, foi assistente, e 90% da equipe dela passou comigo. Esses dias uma cliente falou assim, nossa, eu cheguei lá, parecia que eu estava em G Beleza. Isso é muito legal, porque a minha marca, o trabalho que foi feito lá, e as pessoas reconhecem como valor. Nossa, que legal que você fazia na época. Porque realmente foi revolucionário. Foi algo que ficou, e eu trago como aprendizado. Você foi pioneira, né, Gê? Eu lembro bem disso. O que você escolheu em termos de gestão era uma referência, né? Uma referência para muita gente, né? E é ainda, né? Todo lugar que eu vou, eu uso você como exemplo, né? Eu sempre falo, lembra lá da Beleza? E é engraçado que todos lembram. Alguém algum dia foi atendido por lá, teve algum contato com o trabalho que você fazia. Então, é importante isso, né? É assim que nós nos tornamos seres únicos. Né? Sim, Ninguém verdade. Faz igual a gente. Ninguém Não. faz igual a Catito ou a Carla. Sim, Porque nós temos um jeito de fazer. Como ninguém vai fazer como o João, a Antônia, né, o Mário, não importa. Sim. Se você tem uma característica que é forte em você, é importante você compartilhar. Quanto mais compartilhamos conhecimento, mais nós adquirimos conhecimento. Foi isso que você falou lá no começo. Sim. Que toda vez que você vai se preparar para um podcast, você tem que estudar, ver, conhecer, conversar com as pessoas, conhecer o histórico. Por quê? Porque é forma de aprendizado. Então, você só cresce quando compartilha. Verdade. E é louco, porque eu, como mentora, eu nunca imaginei fazer o papel que eu faço hoje com os meus mentorados, que era a dificuldade que eu tinha na minha época. De chamar funcionário para dar feedback, de demitir. Fazer demissão para mim era um parto, Carla. Eu não gostava. Gente, era muito sofrida. E hoje as minhas clientes não querem fazer, e sou eu que faço. Então eu até falo para elas, não, precisa se... Não, eu não quero conflito. Faz com outra pessoa. E as pessoas, eu sim. É a G mesmo. E é engraçado, era uma dificuldade muito grande que eu tinha na época. Como orientar esses gestores, esses empreendedores, a passar por esse momento? E é um aprendizado constante, né? E dar esse feedback que você deu para aquela menina que, olha, você sabe por que você está sendo dispensado? Esse feedback é muito legal. E tem gestor que não dá a devida importância. E tem profissional que pede, olha, eu preciso entender por que eu estou sendo dispensado. Aonde que eu preciso melhorar? Onde que eu errei? E como preparar esse líder, esse gestor, esse empresário para fazer uma boa demissão, dando feedback legal para o colaborador? Eu falo por experiência própria, que eu também tinha esse mesmo... Nossa, eu morria de medo, era uma coisa que eu me travava muito. Quando eu tinha que fazer uma demissão de alguém, meu Deus do céu, eu nem dormia, Carlinha. Nem dormia, era uma coisa que tirava meu sono. E aí, o que eu enxerguei que me ajudou muito, e chegava um momento de demitir, simplesmente a pessoa já sabia o porquê ela estava sendo demitida. O que para mim, né, o que funcionou muito com a minha equipe é você fazer esse trabalho muito próximo à equipe. Sim. É aquele feedback que é praticamente diário.
Aconteceu alguma coisa? Olha, vamos lá. Aconteceu uma coisa muito Pontuar, positiva. né? Que bacana o que você fez. Tá muito perto. É você tá ali sentindo o cheiro junto com a sua equipe e tá com a equipe aqui na mão. E quando eu sempre dava esse recado para as pessoas, enquanto eu tô aqui enchendo o teu saco, é porque eu me preocupo e porque eu acredito em você. A hora que eu parar de falar, você já pode se preparar, porque, desculpa, é que eu desisti. Então, assim, a pessoa, quando ela ia pra dispensa, ela já sabia que não tinha dado certo, né? E muitas vezes a pessoa já vinha e já agradecia, falava assim, poxa vida, você não desistiu de mim, você trabalhou, né, tudo que deu para trabalhar e realmente não funcionou, agradecia e ia de uma forma muito tranquila. Então, eu entendo que o segredo é realmente fazer esse trabalho muito próximo. Essa gestão no tete-a-tete funciona muito. Mas nem todo líder, todo gestor, que eu ia empresário falar. gosta de fazer isso, né, Carla? Porque, assim, é complicado você... Porque a gente tem que olhar também que muitos empresários não têm o tempo para fazer esse Sim. trabalho, né, próximo. Mas o que ela fala da sinceridade no processo é importantíssimo. Trabalhar sempre né? com a verdade. Porque, assim, não adianta você florear. Não. Né? A desculpa que eu mais escuto quando eu trabalho assessoria de demissões, em demissões, é assim, fala para ele que nós estamos fazendo uma reestruturação. Gente, eu quero morrer com essa palavra. Não. Né? Não existe reestruturação, gente. É dizer, olha, você está sendo demitido porque no momento, né, aconteceu tal coisa. Olha, nós tentamos fazer um trabalho contigo para essa área, não funcionou. Eu acho que você vai se encontrar melhor numa outra área. Uma vez eu acompanhei um processo de demissão com um cara que tinha muita dificuldade. E ele queria terceirizar o processo. Ele queria que eu fizesse. Eu falei, não, eu vou te acompanhar. Porque eu já tinha treinado, Eu vou já te treinar. tinha feito. Eu vou acompanhar o seu. E aí eu fui acompanhar. E foi muito legal. Porque ele chegou e falou assim, olha, eu tô fazendo um negócio que eu tô sofrendo. Ele já começou assim. Então ele abriu que ele estava tenso também. Sim. Quando ele fez isso, o processo inverteu. O colaborador virou e falou assim, não, eu sei, eu não atingi as metas que precisavam, né? O senhor comentou comigo, eu sei que eu estou errado. Olha, mas eu sei que eu vou melhorar, né? Eu te agradeço a oportunidade e eu sei que num outro momento eu vou melhorar. Olha, muito obrigada. Ele não falou nada. Ele não precisou dizer para o cara que ele tinha sido demitido. Por quê? Porque ele sabia que tinha sido feito um bom trabalho. Exato. Né? O liderado sabe quando ele está sendo demitido por alguma coisa. Uhum. Agora, esconder, né? Colocar desculpa em alguma coisa. Não, porque nós estamos mudando o posto e de repente Jeitinho aquele posto não foi brasileiro, né? mudado. É É Não. frustrante. É. Né? A pessoa sabe. Então, é chegar para a pessoa e usar da sinceridade, e sinceridade não é falar tudo o que pensa, Exato. Sim. né? Verdade. Que isso daí é uma verborreia, Uhum. né? Uma diarreia mental. Veio e isso fala, não é mesmo. assim. É. A gente tem que começar a olhar para o outro lado. Então, é olhar para isso, olhar como profissional que está na tua frente, a oportunidade que você está dando para ele melhorar. Sim. Né? E tá tudo bem. Né? Essa oportunidade que você está oferecendo, se você mostrar um caminho, por exemplo, olha, tenta especializar nisso, tenta melhorar nisso, você começa a dar para a pessoa uma luz para onde Sim. ela pode melhorar. Né? E lá para frente, pode ser que essa pessoa volte a trabalhar contigo, ela queira trabalhar contigo. Sim, Né? verdade. Eu tive muitos colaboradores que eu acabei dispensando e anos depois eles voltavam lá e falavam, olha, não tem uma oportunidade para mim, eu cresci muito aqui dentro. Né? Não sou a melhor gestora, eu cometo muitos erros, faço muita coisa errada, como todo mundo, eu estou num momento de aprendizado. Sim. Mas eu sei que eu funciono bem. Por quê? Porque todos os dias eu fico tentando melhorar. E eu recebo feedback, porque não é só dar o feedback. Sim, receber né? também. Eu recebo, então eu falo para o meu colaborador, olha, é isso daqui com relação a você, mas eu queria ouvir de você como eu fui como gestora. Exato. O que eu preciso melhorar? Então, esse processo de aprendizado mútuo é uma delícia. E fortalece muito. Fortalece. Nossa, Fortalece como a tua relação fora do local de trabalho. Totalmente. Né? Aí você é um ser completo. É isso. E na hora que você está ali, naquele momento, investindo na tua equipe, capacitando, você enxerga potencial, e o povo assim, saco cheio, de novo treinamento? Segunda-feira, 8 horas da manhã, G, beleza, você tá de sacanagem comigo? O Rio falava assim pra mim, hoje ele fala assim pra mim, gata, quanto treinamento, hein? E hoje ele, como empresário, ele reconhece o valor. Mas naquele momento, às vezes, não tinha maturidade suficiente para perceber
que eu precisava passar por aquele estágio, por aquele aprendizado, porque eu achava tudo um saco, muita cobrança, porque aqui não consegue nem respirar direito. E era mesmo quartel-general, era na base da chibata, né? Sim. Mas o que eu consegui colher de frutos e de profissionais que hoje são empreendedores, são empresários, é um orgulho muito grande para mim. Mas é o que vocês colocaram aqui, é querer, é investir tempo, é gostar de gente. Tem que gostar de gente, senão a pessoa não vai fazer. Não dá conta. Não. Não dá conta. Gente, olha, a gente tá quase a 1 hora aqui. Vamos passar rápido, né? Meu Deus do céu, parece faz 10 minutos que a gente tá falando. Eu queria muito que vocês falassem com um pouco mais de detalhe do trabalho de cada um de vocês. Que eu sempre digo você, sempre digo Carlinha, mas aproveitar essa oportunidade e você conseguir divulgar e falar para quem está assistindo a gente da importância do seu trabalho e o que você faz, qual as etapas, que tipo de serviço, de produto que você entrega. Eu estou trabalhando nessa área, então, de desenvolvimento humano. A minha base é o autoconhecimento, por experiência própria. Eu entendo que o autoconhecimento é a base de tudo, é o que realmente fortalece o ser humano para que ele possa ser Você um é o bom seu profissional. próprio case de sucesso. Exatamente. Eu uso tudo que eu vivi de experiência, tudo que movimentou a minha tomada de decisão para essa transição de carreira, e eu levo as minhas experiências de vida, os cases de sucesso que eu tive, para que outras pessoas possam vivenciar isso. Então, eu trago muito o que eu vivi, o que funcionou comigo, junto, claro, com tudo que eu tenho estudado nessa área de desenvolvimento, de coaching, tudo que está voltado para comportamento, para emoção, PNL, enfim, tudo isso para dar essa carga, né, para suportar essas pessoas, sejam profissionais, sejam pessoas que realmente estejam precisando de alguma ajuda na sua transição de carreira, na sua transição de vida pessoal também, que eu passei por várias transições de vida pessoal também que não foram fáceis, para suportar e que essas pessoas que estão hoje vivendo nesse automático, que é onde eu estive vivendo por muito tempo, que é aquela coisa tempo? que... Gê, eu vou te dizer que pelo menos 40 anos da minha vida eu vivi num automático insano. Insano. De acordar, de chegar segunda-feira, ficar contando as horas para chegar sexta-feira e trabalhar só com foco no resultado e passar atropelando as pessoas e me atropelando e não cuidando da minha saúde e acabando com a minha saúde mental. E chegou um momento que eu falei, não, isso é uma sobrevida. Então, que bom será se eu puder olhar para várias pessoas que estão nessa sobrevida, num automático tão insano que tudo isso que movimenta hoje em dia, né? Ele tá trazendo cada vez mais as pessoas para isso, para que elas possam olhar para a vida de uma forma diferente, que elas possam realmente viver de uma forma diferente e efetivamente viver e não sobreviver. Então, qual que é o meu trabalho? Eu trabalho com mentorias, seja na área profissional, para pessoas que estão aí empreendendo, ou pessoas que queiram aí se desenvolver dentro da sua carreira, dentro de empresas também. Área pessoal, trabalho com treinamentos, cursos. Acabei de escrever um livro. Eu ganhei presente. O livro, ele é o chamado Bora Cuidar da Sua Vida, Jornada do Autoconhecimento. A base dele é autoconhecimento. E eu trouxe esse nome para o livro, de Bora Cuidar da Sua Vida, porque é algo que também eu carrego como um lema da minha vida. Se cada pessoa realmente se focar em cuidar da sua própria vida, que lindo será o mundo, né? Que mundo mais feliz será se cada um cuidar do seu quadradinho e não ficar cuidando da vida do outro, né? Afinal, a gente só consegue realmente cuidar daquilo que é nosso, que é o que está aqui dentro. E também estou aí olhando para a parte de palestras em empresas, ajudando nessa assessoria com empresárias também. E é isso que eu tenho feito, é algo que eu amo muito fazer. Estou nas redes sociais com podcasts, estou para o YouTube também, estou começando a fazer conteúdo para o YouTube e tenho aí desenvolvido conteúdo todo voltado para essa área de desenvolvimento humano. Que legal, eu tenho acompanhado você, a Catita, gente. Conteúdo todo dia no Instagram dela. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é vida.despertarhumano. E acompanho. Eu sei que não é simples, eu também estou no digital há 2 anos. Construir conteúdo é constância, é dedicação, é disciplina. Tá ali todo dia gravando vídeo, porque as pessoas esperam, né? Sim, sim. Assim, eu me encontrei nesse mundo. Ah, eu amo. E agora, como comunicadora, também tô adorando. Sim. Carlinha, vamos lá, gente. Essa mulher tem um currículo assim, que ela vai ficar aqui 3 horas falando do que ela faz. Né? Porque, né? Vamos lá, capricha Senta aí. que vai bem, senta.
Não, deixa eu tentar resumir. Mas... Não, tô O brincando. resumo já vai ser umas 3 horas, né, Carlinha? Porque assim, o foco da minha empresa é trabalhar gestão de pessoas e gestão de negócios. Né? Então a gente tem lá um pool de consultores. As pessoas me perguntam assim: nossa, mas você faz tudo isso? Não, gente, eu tenho uma equipe de consultores, né? São em torno de 11 consultores vinculados, né? Que fazem alguns trabalhos. Então, cada um numa área específica. Então, a gente vai para dentro da empresa. O meu papel mesmo é ser ouvidora. Eu ouço o que o cliente precisa, ou como diz alguns, né? Eu ouvo. E você direciona. Você vai direcionando. Eu direciono, né? Então, a minha especialidade, por exemplo, é saúde mental e desenvolvimento humano. Aí eu tenho uma outra psicóloga que o foco dela é desenvolvimento de lideranças. Eu tenho uma coach, por exemplo, que é o desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho um cara que é especialista no financeiro, então ele vai lá para desenvolver a empresa no financeiro. Então, depende muito do que a empresa precisa, né? Eu sempre uso aquele mote, né? Soluções sob medida, né? Porque renovar-se faz parte da vida, né? A gente precisa mudar. É isso. Então, depende muito. E na gestão de pessoas... nós temos um trabalho dos programas de RH, né? Então, cargos e salários, organogramas, cultura organizacional, clima organizacional. E eu tenho uma parte que é de treinamento, que é onde eu uso parcerias, e nós vamos fazer parceria com a Catita, porque eu não sabia de todo esse currículo. Pronto, Você tá viu? feito. G, olha lá. Gerando negócios. Gerando negócios. Legal. Porque é sempre bacana quando a gente tem profissionais que a gente confia, né? E é bem isso. Os consultores que fazem parte da nossa rede, vamos dizer assim, de contatos, são profissionais que eu confio. Então, quando eu vou para uma empresa, né, que eu vou ouvir o problema do cliente, ele sabe que a solução que eu vou trazer é uma solução adequada para aquilo que ele precisa, e com a pessoa que é uma pessoa de confiança. Então, eu acabo fazendo a gestão, né, acompanhando os processos, mas muitas vezes eu não estou lá dentro. Sim. Né? Então, é um pouco disso. Nossa, você viu que eu resumi. Conseguiu resumir, gente. Você viu, Gê? Olha só, que orgulho. Quando às vezes o pessoal fala, né, o que você faz? Eu falo assim, peraí, deixa eu ver, deixa eu escolher exatamente, né, porque tem bastante coisa. Mas que legal. Gente, ó, chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigada, Carlinha. Eu sei que seu tempo é concorrido. A agenda da Catita também. Geralmente eu convido com uma semana de antecedência, que eu sei, né? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E os próximos podcasts, eu ainda não tenho definida o tema da próxima semana, mas eu tenho vários temas que eu vou trazer aqui. Vou falar de inovação, de marketing digital, de startups, de moda sustentável, que eu fiquei assim... Meu sobrinho de 12 anos falou assim, ô tia, você viu quanto lixo a moda gera? Aí eu falei, nossa, eu preciso trazer esse tema para cá. Então, muito obrigada. E semana que vem a gente tem mais um podcast, G Beleza Podcast.